São Paulo já tem os 11. Dorival acha a chave secreta e São Paulo vai com tudo pela classificação. Vamos falar muito aí sobre isso. Pré-jogo aí completaço. Tem jogador aí de fora do confronto de logo mais e muito mais para a gente trocar aquela ideia. Beleza, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo aí. Daqui a pouquinho tem São Paulo em campo, dia de decisão. São Paulo e Bolívar, né? Jogo de volta aí das oitavas da Copa Sul-Americana. E já vamos aí direto e reto para o pré-jogo. Começar já a falar sobre essa partida, porque tem bastante coisa para a gente conversar, beleza? São Paulo e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, né, às 9h30 aí, no horário de Brasília, no estádio do Morumbi, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. As equipes empataram o primeiro jogo por 1-1, né? Então, quem ganhar hoje, evidentemente, está classificado. Empatar, pênalti. Decisão por pênaltis, beleza? Transmissão do jogo, rapaziada. SBT, ESPN e Disney+, tá bom? Então, SBT aí, ESPN, Disney+, temos aí algumas opções para poder acompanhar esse jogo de logo mais, beleza? Bom, seguinte, ó, desfalques para o jogo de hoje. O Lucas, como todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, né? Já tem aí um tempinho de fora e vai ficar mais um bom tempo desfalcando São Paulo. O Rafael Tolói está se recuperando, até tinha possibilidade aí dele ser relacionado para esse jogo, mas fica de fora por conta de um estiramento na coxa, já está em fase de recuperação, está perto de voltar. O Luca teve aquele acidente, né, que ele acabou machucando a mandíbula, e por isso ele segue ainda desfalcando o time do São Paulo. E o Bobadilha também está fora, é desfalque por conta de dores no joelho direito, né? Ontem a gente comentou sobre o treino do São Paulo fechou a preparação, mas ainda tinha uma dúvida se o Bobadilha iria ou não para o jogo e não vai, tá? O Bobadilha então está fora, é desfalque aí do São Paulo, mais uma vez, né? Porque ele já foi desfalque no São Paulo contra a equipe do Coritiba, também não jogou e segue aí de fora mais uma vez. Depois da Copa do Mundo, o Bobadilha também todo joguinho, 12 para cá, 12 para lá, desfalca o time aqui, desfalca o time acolá, né, Bobadilha? Não sei o que aconteceu, não, mas depois da Copa é dor para todo lado, né? Um negócio impressionante. Aí, beleza? Vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo deve entrar em campo com Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Arboleda e Domingos Duarte na zaga e o Wendel ali fechando o sistema defensivo do São Paulo. Meio de campo composto com Pablo Maia, Newton e Marcos Antônio. Na frente, Arthur, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo que o Globoesporte.com traz aqui pra gente, né? A gente tem aqui a novidade mesmo é o Arthur de volta, né? Porque o Arthur ficou fora contra o Grêmio e contra o Bolívar, aí contra o Coritiba no sábado. Ele volta, mas fica no banco e entra no segundo tempo, né? Então jogou um pouquinho no segundo tempo. Entrou mal também o Arthur, né? Não jogou bem, saindo ali do banco de reservas. E hoje, informação do GE, ele deve voltar ao time titular do São Paulo, né? Ficou no banco no último jogo, hoje já deve iniciar aí entre os 11 titulares, né? E o resto é mais do mesmo, né? Pablo Maia deve seguir, né? O Newton aí, pelo jeito, ganhou a vaga de titular, né? Porque ele foi titular contra o Bolívar, aí foi titular contra o Coritiba e deve ser mantido aí no time titular do São Paulo, né? Enfim, acho que o Danielzinho merecia, né? O Danielzinho jogou muito bem contra o Flamengo, né, cara? Aquele jogo contra o Flamengo ele jogou muito bem e pensei que o Dorival ia dar uma sequência para ele, mas não, né? Mas não, deve ficar aí no banco de reservas. O Pablo Maia vem jogando mal, tá? A Gabriele fez um golaço contra o Coritiba, fez um golaço, lindo, maravilhoso o gol dele, só que ele jogou mal, tá? O gol dele foi um lance, irmão, muito à parte da atuação dele. Ele, como o time, foi mal, tá? Ele não vem na sequência boa agora. Vamos ver se esse gol aí dá confiança para ele, se ele consegue melhorar. Aí, de resto, o mesmo time, né, rapaziada? Nenhuma mudança drástica aqui, né? De resto, é literalmente o mesmo time. É aquela coisa que eu comento. Desde a volta dos jogos, né? Quando acabou a Copa do Mundo, daquele jogo contra o Atlético Paranaense para cá, o Dorival vem mantendo a base de um time, né? Aí um jogo tem o Domingos Duarte, o outro tem o Osório, aí um jogo tem o Danielzinho, o outro tem o Newton, aí tem um jogo que o Arthur não joga, entre o Vitor Sá. Então, uma mudança pontual aqui, outra ali. A base do time é a mesma, né? Lucas Ramon, Arboleda, Rafael, Wendel, Pablo Maia, Marcos Antônio, Luciano Caleri,
é basicamente o mesmo time que já vem jogando desde aquele jogo contra o Atlético Paranaense. A novidade de hoje mesmo é o Arthur. Vamos ver o que o São Paulo nos prepara para esse confronto que acontece mais tarde no estádio do Morumbi, tá bom? Quem vai apitar o jogo aí vai ser o peruano Kevin Ortega e quem vai estar no VAR vai ser o Diego Haro, tá? Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, também peruano, de olho aí na arbitragem e vamos ver o que o Tricolor vai fazer nesse jogo aí. Até ontem, tá? Até a segunda-feira tinha mais de 30 mil ingressos aí vendidos, né, para o jogo de logo mais. E eu não esperava, até eu pensei que ia ter um público bem menor depois da sacanagem que o São Paulo fez com o seu torcedor no sábado, porque foi uma sacanagem, né? Porque os times nem. A gente não pode nem usar, desculpa, não, que o time não ganhou, mas pelo menos jogou mal. O goleiro fez várias defesas, bola na trave. Não, cara, o time foi mal, né? O time foi mal. A gente não ficou nem com aquele gostinho, pô, a gente não ganhou, mas, pô, a gente tá vendo o time jogando bem, produzindo, nem isso teve, né, cara? Tipo assim, foi decepcionante a atuação e o resultado, então, nem se fala. Entendeu? Então, ontem tinha mais de 30 mil, né? Aí a gente tem o dia inteiro hoje, terça-feira, né? Então, deve ter aí uns 35 mil por aí, né? Porque no dia do jogo sempre vende muito ingresso. Poucas horas antes de começar a partida vende muito ingresso, né? Então, a gente deve ter uns 35 mil aí, pelo menos, nesse jogo de hoje. E lembrando que às 19 horas, né? Às 7 horas da noite, vai ter mais uma vez recepção para o ônibus, tá? Vai ter recepção da torcida para receber o ônibus. Vocês não merecem, tá? Vocês não merecem, mas a torcida está fazendo isso aí por conta disso aqui, ó. Não é por causa de diretoria, por causa de técnico, por causa de jogadores, não é nada para vocês, irmão, é por causa disso aqui. E a torcida sabe muito bem que o São Paulo precisa da torcida nesse momento. Tá? A gente faz por isso aqui, pela instituição, pelo São Paulo, e não por jogador, porque vocês não merecem porra nenhuma, tá? Vocês mereciam jogar com o estádio vazio, né? Talvez muitos aí adorariam jogar, né? Porque tem jogador mole, frouxo, pipoqueiro nesse time do São Paulo, talvez adoraria jogar com o estádio vazio, né? Porque tem jogador mole no São Paulo é uma coisa assim impressionante. Então, é isso, vão em busca da classificação. Não concordo, mas de maneira nenhuma com aqueles que, larga a Sul-Americana de lado, o foco é o brasileiro. Claro que o foco é o brasileiro, ainda mais pela situação delicada que o São Paulo vive no brasileiro. Porém, é muito fácil falar para os jogadores, larga o brasileiro, vamos deixar de lado da Sul-Americana, vamos fazer 45 pontos no Brasileirão e tá tudo bom. Então, tipo assim, cara, aí é muito fácil a vida para os jogadores, né? Quer dizer, então, que faz 45 pontos e tá salvo a temporada. É muito cômodo pro elenco, para os jogadores do São Paulo isso. Então, tem que buscar a classificação. Detalhe, tá? Que eu comentei isso aqui desde a semana passada. São Paulo tem a obrigação de classificar agora. Vamos ver se o time tem a capacidade de ganhar um jogo, né? Porque tem 9 jogos no Brasileiro que não ganha. Nos últimos 15 jogos, somando todas as competições, ganhou um jogo, que foi contra o Boston River pela Copa Sul-Americana. Então, vamos ver se essa cambada de jogador mole do São Paulo vai ter a capacidade de ganhar o jogo hoje, né? Porque para classificar tem que ganhar. Tem que ganhar, entendeu? Aí, falando sobre a questão aí de não rifar a Sul-Americana, tá aí, ó, informação do UOL. Mesmo com a situação no Brasileirão, a Copa Sul-Americana segue sendo tratada internamente como objetivo inegociável no São Paulo. O torneio é visto como um caminho mais concreto para o objetivo 2x1, que é conquistar o título e buscar a vaga na Libertadores. Para buscar o título vai ter que jogar muito mais do que está jogando, né? Claro que é mata-mata, aquela coisa, mesmo sem você jogar bem, você consegue se classificar. Mata-mata tem muito disso, é verdade, mas eu concordo aqui com essa postura de tratar a Sul-Americana com importância. Até porque o São Paulo está jogando 2 competições, que é o Brasileiro e a Sul-Americana, né? Então, a gente não tem aquela sequência de jogos, cara, um em cima do outro. São Paulo vem uma sequência, se eu não me engano, de 4 jogos em 11 ou 12 dias. Mas só é sequência. Daqui para frente não vai ser isso, tá? Porque tem Copa do Brasil que o São Paulo não vai jogar, entendeu? Então, dá muito bem para administrar 2 competições. Não tem jogador machucado, tem poucos, né? Então, o Dorival tem quase todo mundo à disposição. Então, dá para rodar o time, dá para jogar aí, tá bom? Então, concordo. Tem que tratar a Sul-Americana com importância, tá? Já que está jogando rádio essa competição, tem que jogar. E vamos em busca aí da classificação. Tem que classificar hoje aí, de qualquer
maneira, né? Então, eu concordo muito, cara. Esse negócio de largar a Sul-Americana, acho muito nada a ver, pequeno, né? Por mais que o São Paulo tá vendo uma situação delicada do Brasileirão, tem que classificar. E outra, né? Já tem gente falando sobre isso aí. Imagina só, rapaz, o São Paulo é eliminado em casa, o Bolívar. Imagina só como esse time do São Paulo vai jogar lá na Arena Condá contra a Chapecoense domingo. Imagina só, rapaz. Entendeu? Fora que, quem sabe, né, o time conseguindo se classificar, vencendo o jogo, né, milagrosamente, né, os jogadores consigam ganhar confiança, quem sabe virar a chave, apesar que eu já falei isso aí também no jogo contra o Coritiba, acabou não ganhando, vamos ver se ganha aí hoje. Agora, para quem acha que tem que jogar fora a Sul-Americana, cara, eu acho que pode ser até pior, né, porque imagina uma eliminação em casa, com o estádio cheio. É tipo assim, a crise, né? Os jogadores já não têm confiança nenhuma, cara, você vai só piorando. Imagine jogar na Arena Condá domingo à noite depois de uma eliminação no Morumbi. Vai ser um negócio lamentável, né? Então, eu não consigo ver, cara, nada positivo com o São Paulo largando a Sul-Americana. Nada. Não acho que tenha nenhum ponto positivo de largar a Sul-Americana, então vamos embora em busca dessa classificação na Sul-Americana. Beleza? Vamos avançando aqui agora, e tem jogadores aí que estão fora dos planos, que já não é novidade para ninguém, que estão treinando em Cotia, rapaz. Isso mesmo. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo colocou 4 jogadores afastados para treinar em Cotia. Olha essa. O São Paulo mandou 4 jogadores fora dos planos do técnico Dorival Júnior para uma programação de treinos no CT de Cotia, utilizado pelas categorias de base, pelo menos até o final desta semana. Tá? Então, pelo menos até o final desta semana, esses 4 jogadores vão continuar treinando em Cotia. Quem são os jogadores, Gabriel? Os jogadores nessa situação são o volante Luan, os laterais Cédric Soares e Mike, e o zagueiro Matheus Belém. Então, esses 4 jogadores aí que não estão treinando com grupo, é sempre bom lembrar, tá? Por mais que eles estão treinando em Cotia essa semana, eles estavam treinando na Barra Funda, mas em horário alternativo. Eles não estavam treinando com o elenco do São Paulo. Tá? Eles estavam treinando separado e agora estão treinando em Cotia, pelo menos nesta semana aí. Inclusive, o Cédric Soares hoje postou uma foto no Instagram, né? Ele postou lá uma foto dele chegando no CT de Cotia e colocou: segundo dia em Cotia. Vamos, foi o que ele postou aí nas suas redes sociais, né? O volante Luan, né, junto com os outros jogadores, vinham treinando em horário alternativo ao elenco no CT da Barra Funda. Eles estão no mercado em busca de clubes interessados, já que foram comunicados pela diretoria que não fazem parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada, entendeu? O Cédric Soares tem contrato com São Paulo até o final de 2027. Parabéns aí, Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa. Muito obrigado, jogador encostado aí. Não serve para o São Paulo. Fora dos planos, tem contrato aí até o fim de 27. Tem mais 1 ano e meio de contrato. Obrigado aí para a pior gestão da história. Mais uma na conta aí de vocês. Enquanto o Luan tem contrato apenas até o final desse ano, né? O Luan e o Matheus Belém têm contrato até o final do ano. Já pode até assinar um pré-contrato com qualquer time, né? O Mike já tem um contrato mais longo. O Mike, que havia perdido espaço sob o comando do técnico Roger Machado, antes mesmo de ser afastado das atividades, ele tem contrato com o São Paulo até maio de 2028, né? Então, a gente tem aí Cédric, a gente tem Luan e Matheus Belém com contrato até o final do ano, Cédric até o final de 27 e Mike até maio de 2028, né? Então, assim, o Mike, né, cara, por ser um jogador jovem, ter um contrato mais longo, até 28, e ele, por ser jovem também um jogador da base, ele é um caso para você emprestar, para ele ganhar rodagem em outro time, ganhar experiência, minutagem, e quem sabe voltar um pouco mais pronto, um pouco mais de rodagem para o São Paulo. Aí acho que no caso do Mike, o caminho é esse. Agora, Luan e Cédric Soares já não tem mais o que entregar para o São Paulo, e o Matheus Belém também não. Então acho que desses 4 jogadores, o único ainda que pode render algo para o São Paulo é o Mike, por ser jovem ainda, né? Agora, o Luan, o Cédric Soares e o Matheus Belém, cara, assim, não tem mais nada para acrescentar ao São Paulo, né? O Luan tá se arrastando no São Paulo tem tempo, já foi emprestado, voltou, até teve uma chance aqui, outra ali com o Crespo, né? Mas acabou que não virou. Quando teve chance, se machucou. Também não lembro, teve um jogo contra o Santos na Vila no passado que o São Paulo
jogou com o time reserva por conta do jogo contra a LDU, né? E o jogo contra o Santos antecedeu o jogo contra a LDU, botou o time reserva, o Luan foi jogar, se machucou, né? Então, quase não joga. Quando joga, se machuca, então não faz mais sentido. O Cédric Soares, então, eu vou nem falar nada. E o Matheus Belém é um negócio incrível, né, cara? O Matheus Belém emprestado com um monte de time, aí vai pra Chapecoense, volta de empréstimo sem jogar, não para em lugar nenhum. Aí depois ele foi acertar com o time lá do Azerbaijão, agora já nessa janela aí, depois voltou porque deu errado. É um negócio inacreditável que acontece com o Matheus Belém, né? Acontecem umas coisas na carreira dele que é bem bizarro, né? Sinceramente, não sei o que acontece aí não, mas é isso, rapaziadinha. Vamos torcer pela classificação hoje. Obrigação passar, como eu falei, tem que conseguir classificação de qualquer maneira. Vamos ver se depois de 300 anos São Paulo volta a ganhar uma partida aí. Tô vendo se dá para fazer uma livezinha mais tarde pós-jogo, né? Nunca fiz live, vamos ver se vai dar certo aí para fazer essa de pós-jogo. É isso. Se aí se inscreve no canal, deixa o like que é muito importante. Produtos do São Paulo para você adquirir aqui embaixo. Tamo juntão e saudações tricolores.